O irmão perguntou o que está faltando, Senhor, para que a obra seja completa. Falta a presença de Deus? Está faltando a presença do Espírito Santo no meio de nós? Acho que não, né? Não. Sabe o que está faltando, irmãos? Faltando a paciência da nossa parte. Não é bronca, é direção. Está faltando reverência da nossa parte. Sabe o que é isso? É reflexo da falta daquele primeiro amor, do fervor. É isso que é a igreja. Eu estava comentando com o irmão aqui. Nós vimos uma cena que reflete exatamente o que está acontecendo hoje no meio evangélico. O Espírito Santo está no meio de nós. O Senhor Jesus está no meio de nós. O Pai continua operando do mesmo jeito, Ele não mudou. Hebreus capítulo 13 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje por toda a eternidade. Ele vai ser o mesmo depois de nós ainda, se Ele não voltar antes. O que falta é posicionamento da nossa parte, reverência. O irmão estava louvando aqui, metade da igreja saiu para comer. Me perdoe, tem que falar. Isso não se faz. Eu, como pastor, eu fiquei perplexo. O irmão ficou também. Eu comentei, eu falei: você é meu amigo. Eu me sinto na liberdade de falar com você. Meu irmão é meu amigo. Espero que os irmãos não se ofendam. Eu não vou ficar me justificando. Mas assim, com todo respeito, não se faz esse tipo de coisa. É desrespeitoso com Deus. É desrespeitoso com o irmão que está na oportunidade. Nós não podemos fazer. E outra. Isso não é coisa de novo convertido, porque aqui só tem obreiro. Essa vigília é para obreiro. A casa de Deus é casa de oração, é faculdade de vida, é hospital de alma. Aqui Deus cura, liberta, Deus ensina. Aqui Deus está nos ensinando. Reverência no culto. Reverência no culto não é só o fato de você falar baixo, de você não poder pular, rodopiar, não é nada disso. Isso é mover também. Reverência no culto, a gente tem aquele respeito. Não é Provérbios, capítulo 5, Eclesiastes, capítulo 5, quando entrar na casa do Senhor, guarda o teu pé, para não fazer sacrifício de tolo. É isso que está faltando, em mim, começando por mim. Não estou falando dos irmãos, estou falando de mim. Eu preciso ter mais reverência com as coisas de Deus. Eu preciso ter mais compromisso com as coisas de Deus. Nós precisamos voltar ao primeiro amor do Senhor. Quem é mais antigo na caminhada, quantas vezes nós ficamos a noite toda acordados, aquele fervor, lembra? Espiritual, e a gente não queria mais ir embora. Hoje a gente está querendo ir embora. O que está acontecendo com a gente? O que está acontecendo, igreja? E nós queremos ver milagre, nós queremos ver maravilha. Deus opera milagres, Ele opera maravilha. Ele abre porta, Ele cura, Ele liberta, Ele converte, Ele quebranta coração. Do mesmo jeito. Mas falta de mim e de você posicionamento. Falta posicionamento, falta compromisso, falta respeito com as coisas de Deus, falta respeito com o irmão, falta amor, falta fervor, o avivamento, que nós vamos falar sobre isso. Avivamento não é o mover do Espírito Santo. O avivamento é o fruto desse mover na nossa vida. É mudança, é transformação, é conversão, é restauração pessoal. Aleluia! Nós queremos ver milagres, nós queremos ver maravilhas, mas cadê o nosso posicionamento? Cadê o nosso jejum? Cadê a nossa oração? Cadê a nossa entrega real? Cadê? Deus está falando comigo primeiro, viu, irmão? Deus sabe, eu sei como está a minha vida. Então Deus está falando comigo primeiro e depois para a igreja. A palavra corta para o altar, depois para a igreja. Então eu trouxe até o pastor junto aqui para ouvir. É para o altar e depois para a igreja. Reverência. Aleluia, Deus. Compromisso. Respeito com as coisas do Senhor. Respeito com o teu irmão. Eu fui para a vigília e não aconteceu nada, eu não vi nada. Não vi o quê? Queria ver o quê? Eu quero ver mudança em mim. Aleluia. Deus quer ver mudança em mim, em você primeiro.
de modo pessoal, particular. Deus não tira a nossa responsabilidade pessoal. Glória a Deus. O problema não é o dom do Espírito Santo, não é revelação, não é profecia. Há uma crítica terrível. A revelação, a profecia, tem meninice na igreja? Tem, é natural isso. A Bíblia fala, o Senhor já falou. Basta ler, basta estudar. O problema não é a revelação, não é a profecia. Tem que ter revelação, tem que ter profecia. Está cheio de obreiro aqui que não dá lugar para o Espírito Santo. Eu estou aqui, estou vendo. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu vi hoje, há 2 anos atrás, hoje Deus mandou falar a mesma coisa. Grande Deus. Para as mesmas pessoas. Santo Deus. Até quando? Até quando eu vou ficar nessa situação? Aleluia, Deus. Até quando nós vamos ficar cobrando de Deus? E nós somos os instrumentos que Deus escolheu para operar o milagre e maravilhas, através dos dons espirituais, através da palavra. A palavra é viva, ela cura, ela liberta, mas falta posicionamento, reverência. O nosso eu tem que ficar de lado e o Espírito Santo tomar conta. Aí a coisa vai mudar, porque Deus não dá a glória dele nem para mim e nem para você. É totalmente dele. Não era bem isso que eu queria falar, mas está entendendo? Cumpriu o que o Senhor falou pela tua boca. Eis-me aqui, Jesus, aleluia. Sabe o que está faltando? Esperar. Abacuque capítulo 2 fala que as promessas têm um tempo determinado por Deus para se cumprir. Se tardar, espera, porque não falhará. Mas se tardar, espera, porque ela se cumprirá. Abacuque 2. Não se faz voto, não se faz campanha. Ai, para Deus operar, para Deus cumprir as promessas, é pôr Deus na parede. Não se faz isso. O Senhor já não falou? Ele já não prometeu? Ele já não testificou? Espera. Vou fazer uma campanha. Não é deixar de orar. 1 Reis capítulo 18, o Senhor faz uma promessa para Elias. Qual foi? Eu vou mandar chuva. Vai ter com Acabe. Eu vou mandar chuva da parte de Deus. Poder. Ele abrir as portas. Ele operar o milagre. Não é isso? A necessidade do povo, água, eu vou mandar chuva. 3 anos, uma seca desgraçada. Consequência do pecado do povo. Deus mandou o próprio profeta Elias falar, não vai chover. Não choveu durante 3 anos. Não é isso? 1 Reis capítulo 18. Depois os irmãos olhem. Essa palavra é muito conhecida. Vai ter com Acabe. Levanta-te e vai ter com Acabe. Opa, posicionamento. Tem promessas de Deus que são condicionadas. Qual é a condição? Posicionamento. Vai. Aleluia. Vai ter. Vai fazer a sua parte. Vai orar. Vai jejuar. Vai buscar mais. Vai se consagrar mais. Vai se santificar mais. Vai se separar mais. Aleluia. Tá vendo? Promessas condicionadas. Tem promessa que não é condicionada. 2 Crônicas capítulo 20. O povo estava passando uma beleza. Josafá estava com medo. A palavra diz, ele estava com medo, mas orou, jejuou e Deus deu a resposta. Você não vai fazer nada. Nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu vou fazer a obra. Olha lá, promessa incondicional. Deus sabe da minha e da tua condição. Tem coisa que ele fala que ele vai operar, ele não chama a gente, ele não convida, ele não quer a nossa participação. Promessa incondicional. 2 Crônicas capítulo 20. Só fica onde? Na posição. Postai-vos, ficais parado. Postar, o poste não fica em pé, parado. Posição, fica na posição. Mas não põe a tua mão, não faça nada, porque eu vou agir. Diz o Senhor. Promessa incondicional. 1 Reis capítulo 18 é diferente. Promessa condicionada. Exige um posicionamento. Você quer a porta de emprego? Deus está abrindo. Mas não vai trabalhar para ver se você vai receber. Promessa condicionada. Tem enfermidade que Deus fala, eu vou curar aqui. Curou. Mas tem enfermidade que Deus fala, vai lá para o médico, vai tomar o remédio, vai para a mesa, vai passar pelo bisturi. Condicionada, mas o Senhor está no controle. Aleluia.
Deus usa meios mecânicos. Entenda. Deus usa também meios mecânicos para nos abençoar. Onde é que está? Lá no Evangelho. O Senhor não me pega um barrinho, cospe a saliva do Senhor. O que ele falou? De mim emana rios de água viva. Saliva de Deus é o quê? Água viva que desce de Deus. Ali é a manifestação do poder, da divindade do Senhor, não da humanidade dele. E ele põe no olho do camarada. Ele não podia só para falar? Quantas vezes a gente vê no Evangelho o Senhor dando uma palavra, uma ordem, e a pessoa abre os olhos. Mas ali ele preferiu usar meio mecânico. Terra e barro, pá. Vai lá no tanque de Siloé, se lava e se apresenta ao sacerdote. Mas não deu outra. Glória a Deus. Ele pega a saliva dele, parece nojento, não é isso? A saliva dele põe na língua do mudo e do surdo, e põe o dedo no ouvido surdo. Está no Evangelho, meio mecânico. A saliva dele, porque dele emana rios de água viva. Mas Deus usa meios mecânicos também para abençoar. Aleluia, Deus. Você é um meio mecânico de Deus, instrumento de Deus. Aleluia. Mas tem que estar do jeito que Deus quer. Glória. Eu tenho que estar do jeito que Deus quer. Você tem que estar do jeito que Deus quer. Você quer louvar que nem Davi? E com o poder do Espírito Santo, o louvor que ele puser no teu lado. Quando você louvar, como Davi louvava, e o Senhor expulsava o demônio que perturbava Saul, que Deus permitiu entrar na vida dele, por causa da desobediência de Saul. Você quer esse poder? A palavra de Deus fala que quando é derramado azeite, em sinal da promessa de Deus sobre a vida de Davi, o chamado de Deus para o reinado de Davi, sinal, porque ele ainda não era rei. A palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 16, vai dizer que o Espírito Santo tomou a vida de Davi a partir daquele momento. Era um jovem. E ainda jovem, ele era músico e homem de oração. A palavra de Deus vai dizer, ele cheio do Espírito Santo, Deus usou ele para operar maravilhas, não foi? Quando o demônio tomava a vida, ficava perturbando, oprimindo Saul, quem que chamava? O menino, Davi, para lá tocar harpa. Aí os músicos da igreja, presta atenção. Deus quer te usar com poder. Aleluia, Mas Deus. é do jeito Aleluia, Deus. Vai dar teu Tem nome. que estar da maneira dele. Aleluia. E quando aquele menino tocava na maço e cai, Glória a Deus. o demônio saía. Aleluia. Isso é poder de Deus, crente. Hoje em dia isso acontece, é claro. O Espírito Santo é o mesmo, não mudou não. Ele quer usar você, Davi é você hoje. Davi representa o servo de Deus, o obreiro. Você, Davi, hoje, chamado de Deus. Mas tem que tirar o eu. Deixar só o Espírito Santo. Aleluia. Meu Deus, aleluia. Ele dá lugar para o Espírito Santo na guerra, onde pessoas muito mais preparadas do que ele, soldados, o rei Saul está lá, está todo mundo ali, e ninguém vai para a peleja, e está lá o Filisteu, está lá Golias, 40 dias e 40 noites, desafiando todo o exército. Se alguém me vencer, acabou a guerra. Ninguém ousou falar nada. Chegou o garotinho lá, cheio do Espírito Santo. A diferença é essa. Não interessa a tua capacidade, como você está. Deus quer te usar e Ele vai te capacitar para isso. Ele só quer que você se dedique como Davi se dedicou. Que você se consagre, que você se separe. Que você dê lugar para Ele te usar. Aleluia, Jesus. E quando o menino deu lugar com coragem, Deus usou o menino para derrubar o filisteu. Instrumento de Deus, você é instrumento de Deus. Mas falta reverência. Glória a Deus. Tem que ter reverência. Aleluia. Deixa Deus Louvado é teu nome, Jesus. agir em nós. Só Ele. Dentro da área que Ele está te usando. Se você é pregador, se você canta, é músico, se você ora, não importa. Deixa Deus operar. Glória a Deus. Somente peço uma coisa: avivamento, Glória a Deus. fervor, reverência.
isso é o que eu estou precisando, é o que nós estamos precisando. Louvado é o teu nome, Jesus. Aí esse tipo de situação não vai acontecer mais. Não pode. Porque o Senhor está no meio de nós. Ele pegou a gente aqui sim. Mas entenda uma coisa. Ele não quer só usar a pastora. Ele não quer só usar o pastor. Ele não quer só usar os mesmos. É a multiforme graça de Deus. É a multimaneira de Deus agir e de Deus usar. Não tenha medo. Se entrega. Deixa Deus te usar. Que Ele quer usar o poder. Ele quer levantar um povo. Ele quer levantar um exército aqui. Um exército cheio do Senhor. Cheio do poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa Deus te usar. Para de depender do homem, da pastora, do pastor, dos irmãos. Para de depender deles. Dependa de Deus. Deus não quer mais você só dependente, mas quer você instrumento dele. Deixa Deus te usar. Mas havia uma promessa. Deus faz uma promessa para Elias, mas houve um processo. Até a promessa se cumprir, até a chuva cair. Ele primeiro colocou o altar em ordem, ele colocou as coisas em ordem, ele arrumou tudo, colocou as pedras, cada uma no seu devido lugar. Aí ele orou, aí o fogo desceu, porque Deus não é Deus de confusão, Deus de ordem. Aí o Senhor recebe o sacrifício, porque as coisas estavam conforme a vontade de Deus, as coisas estavam conforme a ordem que Ele deu. Na verdade, nós já sabemos. O Senhor tem falado há muito tempo com a gente. Claro, tem as nossas falhas, as nossas limitações humanas, mas o Senhor está falando que Ele quer crescimento, Ele quer amadurecimento, avivamento. Nós deixamos isso esfriar. Nós deixamos esse avivamento cair. O Senhor quer levantar. Ele quer pôr mais fogo no pavio que fumega. Ele não quer... Glória a Deus, aleluia, Deus. Ele está dizendo. Aí ele mata os profetas de Baal, 400 e poucas pessoas. Nossa, que maldade. Não, ele está eliminando aquilo que estava tirando o povo da presença de Deus. Tira aquilo que está te tirando da presença de Deus, que está te impedindo, o que está te influenciando, as doutrinas que estão te influenciando. Tira. E o Senhor dá sinais. Aparelha o teu carro e volta, porque vai vir chuva. Interessante que só Elias viu isso. Porque o mistério era com ele, tem mistério de Deus com você. E Deus quer revelar, Deus quer mostrar, mas Deus quer posicionamento. Aleluia, Jesus. Deus me mostra, me mostra, me mostra, me mostra. Ele quer mostrar, mas cadê? Clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Jeremias capítulo 33, 3, 1 a 3, não é isso? Glória a Deus. Clama a mim e responder-te-ei. Olha lá, ele está falando, posiciona, ora, se consagra, busca mais, busca de coração. Não é estar com o corpo presente no culto, na vigília, na tarde da bênção, na consagração, mas a mente está longe. Tem que estar com o corpo e a alma e espírito. Tudo. Romanos capítulo 12. E teu corpo, alma e espírito. Culto racional. Culto espiritual e racional, que a palavra está dizendo, é quando a gente está inteiramente voltado para Deus. A mente, o coração, o nosso emocional, a nossa mente e o nosso corpo presente na igreja. Tem que estar tudo. Aleluia, Jesus. O Senhor está falando de coração, de compromisso, de uma entrega mais profunda, mais verdadeira da minha parte, da nossa parte. E aí ele continuou orando. Depois teve sinais de Deus, ele ainda continuou orando. O que você está vendo, meu filho? Depois da sétima vez, sétima aqui significa perseverança. Ele não orou uma, duas, e aí não tem nada, então vamos parar, porque vamos esperar de outra maneira. Talvez o Senhor vai agir de outra maneira. Não, continua orando, continua buscando. Tem promessa, mas não é para parar, não é para se acomodar, não é para voltar para trás, é para continuar caminhando. Aleluia. A obra de Deus é gradual e progressiva. Gradual, cada dia uma porção progressiva. Ela caminha, ela não fica parada. E não volta para trás, é para frente. O nosso alvo é Cristo, está lá na frente. É nosso Senhor. Aleluia, Deus. Está entendendo o que o Senhor está falando para nós? Aleluia.
Aba, adoração, busca e avivamento. Esse avivamento é disso que o Senhor já está falando. Avivamento não é um mover do Espírito Santo no culto. Não é desse avivamento que o Senhor está falando. O avivamento que está falando, que está propondo aqui no tema da vigília, é essa mudança de vida. Avivamento é conversão. E essa palavra está tocando no meu coração. Essa semana, na verdade, eu comecei a meditar. E aí eu pedi uma palavra, eu ia ali, o Senhor me levava ali, até que o Senhor definiu, você vai falar sobre esta pessoa. Pegar o exemplo desta pessoa e vai trazer para a igreja. Eu falei, Senhor. E ele falava, avivamento é conversão, é mudança. Aleluia! Mudança de comportamento, mudança de atitude. É disso que Deus está falando, comportamento, atitude. Tudo isso envolve esse contexto que a gente está falando aqui. Avivamento é isso. A pessoa, o crente avivado, ele traz as marcas, as virtudes do Espírito Santo que está lá em Gálatas capítulo 5. Nós vamos ver isso. Rapidinho, nós vamos ver isso. E ele ainda faz uma comparação das atitudes da carne e os frutos, as virtudes do Espírito Santo que o crente, que ele chama a nossa atenção a trazer na nossa vida. Isso é avivamento. O livro também de Isaías, capítulo 11, fala sobre o avivamento. O renovo. O renovo traz sabedoria, o renovo traz discernimento, o renovo faz com que a gente não viva mais pela carne, pelas nossas atitudes, mas seja guiado pelo Espírito Santo, julgue as situações, as atitudes, porque nós não julgamos pessoas, mas atitudes sim, a Bíblia fala sobre isso. Aqui eu julguei a atitude minha e da igreja, pela graça de Deus, não por mim não, viu, irmão? Não olha para mim não, olha para a palavra. Aleluia, É o que está sendo falado. Aleluia, E é com Deus. base bíblica. Glória a Deus. Nós amamos. Amar não é ficar passando a mão na cabeça e dando bolo para ninguém. Amar também é corrigir, porque eu quero o bem da igreja. Primeiro, para a glória de Deus, depois para a edificação da igreja. Nosso compromisso é com o Senhor. Aleluia. Amados, adoração, busque avivamento. Quando você busca, tem resposta de Deus. Aleluia, Jesus. Hoje foi falado, durante toda a vigília, os irmãos notaram, os louvores principalmente, foi falado de busca e foi falado de resposta de Deus. Foi falado de busca e foi falado de milagre da parte do Senhor. Foi falado de um posicionamento nosso e foi falado de resposta de Deus. Aleluia, Deus. Operação de milagres, de maravilhas, é porta que Deus abre. Quando você busca, nós vamos ver, de coração, tem perdão de Deus, tem a manifestação da misericórdia de Deus. Quando nós buscamos, tem consolo, tem direção de Deus. Quando nós buscamos, tem milagre, tem o operar do impossível de Deus, milagre na nossa vida. Quando nós buscamos, o Senhor nos justifica. A pessoa que experimenta o avivamento de Deus, nós vamos ver, tem esse consolo. Avivamento se dá pelo perdão, pela graça, a manifestação do amor de Deus, que nos transforma. Avivamento é restauração, é o fruto do arrependimento que nos leva a uma conversão verdadeira, que nos leva a ter comunhão, a ter intimidade, a ter relacionamento com Deus. Avivamento é isso, relacionamento com Deus. Glória a Deus, aleluia. Avivamento, nós vamos ver que até em momentos de dificuldade, o Senhor, quando vem, Ele nos dá sinal, Ele nos fala, Ele testifica o amor dEle, o poder dEle, que Ele está conosco. E esse amor, esse poder, essa graça nos impele a buscar o Senhor, a não voltar para trás, a não desistir, a não se acomodar na desgraça, na derrota, naquele sentimento, naquela murmuração. Glória a Deus. Nos impele a caminhar, a buscar o Senhor e obter um milagre. Glória a Deus. Adoração é aquela busca, é o reconhecimento da nossa pequenez, da nossa limitação, porque nós somos pequenos, limitados diante de Deus. E reconhecer a soberania de Deus, a grandeza de Deus e honrar o Senhor.
Aleluia. Oh, meu Deus. É largar tudo, muitas vezes, por um momento, para reverenciar, para adorar Ele, para contemplar. Glória a Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. Jesus, glória a Deus. Sabe quem que fez tudo isso? Quem tinha essas três características, tudo junto? Maria, irmã de Lázaro. Vamos abrir a palavra no livro de Lucas, capítulo 7. Aleluia. Maria, irmã de Lázaro. Muito simples essa irmãzinha. Mas o que a palavra fala 4 vezes dessa mulher. E as 4 vezes que ela aparece na palavra, no Evangelho, é tremendo, irmão. Ela nos traz, o Senhor nos traz esse exemplo através da vida dela, para honra e glória no nome do Senhor Jesus. Dessa busca, desse avivamento, dessa mudança de vida. E essa pessoa, ela era uma verdadeira, uma tremenda de uma adoradora. Aleluia. Glória a Deus. Maria, irmã de Lázaro, era que nem Davi. Era um Davi de saia. Era uma tremenda de uma adoradora. Toda vez que a gente vai ver falar de Maria, ela está onde? Aos pés do Senhor Jesus. É o nosso lugar, aos pés do Senhor. Muitas vezes nós queremos tratar o Senhor como igual. O Senhor não é nosso igual. Ele é Senhor, Ele é Deus. E nós somos pó, nós somos barro, nós somos criatura. Servos dele pela misericórdia dele. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. A falta desse avivamento, desse fervor leva a gente ao orgulho, a vaidade, a arrogância a florescer no nosso coração a ponto de nós tratar o Senhor como igual. A querer pôr Ele na parede. Está errado. O nosso lugar é aos pés dele. E hoje o Senhor está nos ensinando através dessa mulher, dessa simples serva, mas que foi uma gigante na presença do Senhor, por poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Quem nos faz gigante é Deus, não é nós não. Glória a Deus. Eita Deus quer usar a gente. Aleluia a Deus. Eu estava sentado aqui na hora que o Senhor estava usando aquele jovem ali, o obreiro, né? É você aí. O cooperador. Eita, Glória a Deus. Namassore cantar lá. Aleluia. Te usou tremendamente. Eu sentado aqui, eu olhava para você. Glória É a Deus. músico do Senhor. O Senhor falava no meu coração. Fala para ele tirar a mão do bolso e colocar a mão no coração. Eu falei, Senhor. E eu ficava olhando para você e o Senhor falando, vai lá e fala. Fala para ele entregar mais o coração dele. Vai entregando mais. Vai entregando mais. O Senhor falava no meu coração que Ele quer te usar com um poder tão grande, meu filho. Aleluia. Glória a Meu Deus. Deus. Glória a É Deus. músico, é? Canta para Deus, é? Mas Deus vai te usar como usou Davi. Aleluia a Deus. Mas Ele vai tirar tudo de influência que nós temos. Mas é um treinamento, Ele vai te capacitar a tal ponto que isso é possível. Porque foi possível para nossos irmãos que estão aqui. É possível para nós também. Ele vai tirar tudo aquilo que foi seu. Entendeu? O Santo Espírito Santo vai restaurar todo o teu eu, toda a carne, toda a força da razão humana. Vai entregando, vai falando, Senhor, que não seja eu, mas seja o Senhor somente em mim. Você vai Louvado o teu nome, Jesus. Deus vai te usar com poder, Glória a Deus. com muito poder. Mas Deus já está usando, já estou cantando, não, você não entendeu? Deus vai te usar com poder. Vai operar milagres através do louvor. Louvor é uma oração cantada, sabia disso, gente? Davi era homem de oração e ele era músico. Sabe o que ele fez? Uniu o útil ao agradável. Pegou a oração, colocou, introduziu na música e dirigiu a Deus. Louvor tem 2 finalidades. Dirigir adoração a Deus, não é isso? Nós vamos no Salmo, isso. Aleluia a Deus. E ministrar a palavra, a graça de Deus, através da música para a igreja. Deus vai te usar dessa maneira. Vai entregando, vai se consagrando. O Senhor tira todo eu. E você vai ver como Deus vai te usar. Glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. No livro de Atos, capítulo 16, para a irmã, Deus estava usando o próprio cooperador. Eu estava aqui, ao Senhor lembrava daquela passagem de Atos 16, quando Paulo e Silas estavam presos, passando luta, prova, não é isso? Eles tinham sido açoitados, não é isso?
rasgaram as roupas deles, colocaram eles no cárcere por causa da palavra, por causa da justiça. E eles estavam ali no cárcere. E eles estavam adorando a Deus. E a palavra de Deus fala que perto da meia-noite eles louvavam a Deus e oravam. De repente veio um ruído, não é isso? Na prisão. Olha! Eles estavam não somente com a porta trancada, mas eles também estavam presos. Ou seja, a prisão deles era tão profunda que eles não conseguiam se locomover na cela. Havia uma prisão, prendia eles, querendo impedir deles andarem, e havia uma porta de ferro, uma grade. Mas através do poder da oração e do louvor, Aleluia, Jesus. veio um mover, um ruído naquela prisão. As cadeias dele caíram, as portas se abriram, mas não só da vida deles, mas de todos os que estavam também na prisão. Eita Deus! Ore e louve. Deus vai quebrar as cadeias. Deus vai abrir as portas, não só da tua vida, da tua casa, mas de toda a tua família, do ministério, dos irmãos que estiver com você. Você está orando ao Senhor, está intercedendo por pessoas, você vai ver a glória de Deus. Continua. Perto da meia-noite, na hora certa, no tempo certo. Deus não vem antes e também não vem depois. Ele vem na hora certa porque Ele é perfeito. Ele é exato. Mas Ele opera. Ele não deixa o crente confundir. Aleluia, Deus. Crente não fica confundido na presença do Senhor. Principalmente quando o crente é justo. Quando Deus vê justiça. Quando vê que o crente está passando prova. Porque prova às vezes é externa. Não é a gente que provoca. Tem muitas vezes que as nossas atitudes, os pecados nossos provocam prova na nossa vida. Mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando muitas vezes você está ali batalhando, está servindo, mas vem lutas, não é isso? Vem prova. É disso que Deus está falando. Aqueles homens estavam com justiça, pregando a palavra, pregando o amor, dando lugar para o Senhor, Deus usando, operando maravilhas. De repente foram açoitados, perseguidos, injustiçados, caluniados, presos. Mas o Senhor não deixou eles encarcerados. Além de libertar eles, ainda libertou os outros também. Deus é poderoso. Continua orando ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque Deus não deixa o servo dele confundir. Aleluia. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 7, 36, vai dizer: e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Então, entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, veja bem, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas. E enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Aleluia. Eita Deus. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Aleluia. Agora só olha a resposta do Senhor, versículo 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me com os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, né? É perdoado porque pouco ama. Aquele a quem pouco é perdoado porque pouco ama. Aleluia. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aleluia.
palavra vai dizer que é uma mulher, essa mulher que está falando aqui, não está dizendo o nome, mas nós vamos saber quem é. Maria, irmã de Lázaro. Onde é que está escrito isso? Livro de João, capítulo 11. No versículo 2 vai falar que Maria era aquela que ungiu o Senhor com unguento, com um alabastro e tal. Ela, não cito o nome, mas é ela. Essa mulher era uma mulher, a palavra vai dizer que ela era uma mulher pecadora da cidade. Aqui não está dizendo que ela era uma prostituta ou alguma coisa assim, mas a gente pode analisar, porque o contexto vai dizer que ela era uma mulher promíscua, que vivia na promiscuidade. Talvez ela não vendesse o corpo dela, mas ela vivia na prostituição. Mulher pecadora, pecador, nós estamos falando aqui, pecados da carne, pecados sexuais. Era uma mulher que era dada a tudo isso, até corrupção. Ela se vendia, se trocava, muitas vezes por bebida, essas coisas, não é isso? Muitas moças, muitos homens, muitas pessoas vão para a balada, vão para as festas, atrás de alguém, não por interesse, mas por interesse assim no sentido de querer usar, de querer abusar daquela pessoa, tirar algum proveito, não é isso? Do que a pessoa tem para querer beber, comer, passear de carro, enfim, se vestir às custas de outrem. Essa mulher era mais ou menos desse tipo aí. Ela era difamada. A palavra de Deus fala, tá, que fariseu, ele fala, se ele fosse profeta mesmo, ele ia saber quem é essa mulher que está tocando nele, que está pegando ele. É uma pecadora e ele não está. E o Senhor revela. Mas não é sobre isso. A gente está falando sobre a busca. Busca é isso. Só que talvez ela não aguentava mais a vida que ela estava vivendo. Irmão, o pecado ele fere. O pecado pesa. O pecado ele suja. O pecado, amado, assim como o corpo tem que ser lavado, o sangue do Senhor não é para lavar o nosso corpo, mas é para lavar a nossa alma. O sangue do Senhor não é para deixar nós cheirosinho o corpo, a carne. Não é isso. Isso aí a gente faz debaixo do chuveiro. O sangue do Senhor, a cruz, é para nos libertar do pecado que nos leva à condenação eterna. Por isso que ele se faz maldição no nosso lugar. A preocupação do Senhor não é só com o corpo, com a carne, mas principalmente, o principal, com a nossa alma. O sangue dele é para isso, irmão. Não é para libertar do diabo, não é para abrir porta de emprego. O sangue do Senhor não é para isso. O sangue do Senhor é único e exclusivamente para nos lavar e nos purificar de todo o pecado, de todo o mal que o pecado causa. Porque a alma também fica ferida, sabia? Nós somos feitos de 3 partes, não é isso? Corpo, alma e espírito. O corpo pode ficar doente. A alma, onde está situada as nossas emoções, os nossos sentimentos, também pode ficar doente. Quer exemplo? Os traumas que nós trazemos do passado. São doenças da alma. Sabia, aleluia? Muito tempo a igreja pensou que depressão era coisa exclusivamente do diabo. Não! Depressão é uma enfermidade da alma. Quantos irmãos estão se suicidando? Pastores, parece que esse ano 2 pastoras já se suicidaram, irmãos. Depressão. Mas é condenável? Negativo. Quem disse que a pessoa... Isso é coisa da igreja católica. Nós aprendemos isso, que quem se mata vai para o inferno, não tem salvação. Vem cá, Deus é cego por acaso? Será que ele não vê o estado emocional da pessoa? Eu não sei qual é a visão doutrinária que os irmãos têm a esse respeito, mas a visão que eu tenho é olho pela justiça e pela misericórdia de Deus. Às vezes a pessoa chega num ponto que ela não aguenta mais. A alma da pessoa está machucada, está ferida, está enferma. Depressão. Falta de perdão gera câncer. Reflete no corpo. Sabia? Úlcera. Que úlcera que é essa, irmão? Úlcera nervosa. Olha lá, a partir do nervosismo. Nervosismo emocional. É ato que vem do emocional, refletir no corpo. Sabia o que acontece na nossa mente, reflete no corpo? Dores de cabeça, preocupação. A pessoa está muito preocupada, está muito ansiosa. Nesse mundo cão que a gente vive. Olha essa cidade que a gente vive, São Paulo. A gente não vive aqui, irmão. A gente sobrevive aqui. Não é verdade? A gente sobrevive. Ainda mais um crente, é uma luta para conseguir alguma coisa. Não é verdade, irmão? Estou reclamando não, mas é uma realidade.
Então a pessoa vive preocupada, é uma conta, é área financeira, é material, é área espiritual. Às vezes está preocupada com o ministério. O ministério também mexe com a gente, irmão. A caminhada mexe. Preocupação com as coisas ali do ministério. Como é que vai ser o culto? Como é que vai ser a vigília? Como é que vai ser ali? Como é que vai ser? Nossa, o pastor se preocupa, os irmãos se preocupam com a caminhada. Gera preocupação. E se a gente não tiver um controle? Não é isso? Aquilo toma conta da gente de tal maneira que você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter insônia. Olha lá, esse é reflexo. Aonde? Emocional, psicológico. Nós somos feitos de 3 partes. As 3 partes podem ficar doentes. Às vezes o corpo não está doente, mas a alma está enferma. Às vezes o corpo e a alma não estão enfermos, mas a mente. E há um preconceito tão grande da igreja. Eu não vou para o psicólogo, não vou para o psiquiatra. Isso não é só para louco não, irmão. Misericórdia. Isso é para quem está precisando de ajuda. Principalmente, se for possível, procure um psicólogo cristão. Tem muitas igrejas hoje. O Senhor está formando muitos psicólogos, pessoas, médicos, cristãos, que têm a habilidade que o Senhor deu, a sabedoria humana, da medicina humana, lembra que nós falamos? Que Deus usa também os meios mecânicos, mas com a unção, com a direção do Espírito Santo, fica melhor ainda. Procura um médico. Pessoas estão se matando, irmão. A gente fica perplexo. Como é que um pastor se mata, gente? Meu Deus. Como que pode? A pessoa é um pastor, é uma liderança, é uma pessoa que Deus usa para levar a palavra. Mas na Bíblia, nós não vemos esse caso de chegar a ponto de se matar. Mas Elias, capítulo 19 de 1 Reis, ele estava em depressão profunda por causa da perseguição de Jezabel, porque ele estava se sentindo sobrecarregado, sozinho no ministério. O que fazes aqui, Elias? Estou sozinho, Senhor. Todo mundo saiu, foi embora, me abandonou, só eu fiquei. O cara estava sobrecarregado. Jezabel ainda vai me acaba com o homem ainda com uma palavra, força de palavra. Eu não creio que a palavra, nós discutimos isso até na Austin já, né? Eu não creio que a palavra tem poder, a palavra do homem tem poder no mundo espiritual. Eu creio que a palavra, eu entendo que Tiago capítulo 3, é isso? Quando fala que o homem deve abençoar e não amaldiçoar, eu entendo que é no sentido psicológico e emocional. Se eu chegar aqui para vocês e falar, irmãos, vocês são umas bênçãos de Deus, vocês vão ficar tranquilos. É agradável, não é verdade? Agora, se eu chegar para vocês e ficar criticando, falando mal, puxa vida, vigília está ruim. Ô irmão, os irmãos estão louvando aqui, está mal, está sem unção. Olha, as oportunidades aqui foram terríveis. Isso aí vai causar o quê? Você acha que vocês vão ficar felizes com isso? Claro que não. É psicológico, não é? É emocional, não é? Tem um poder no mundo espiritual. O inimigo ele se torna espiritual quando o diabo toma conta da palavra negativa e começa a trabalhar nessa certa. A mesma coisa a depressão. Ela se torna espiritual porque o diabo vai trabalhar na vulnerabilidade da pessoa naquele momento. Que a pessoa está deprimida, ela está vulnerável para tudo. E aí o diabo começa a querer destruir a pessoa, para querer oprimir. Aí se torna espiritual. Está entendendo? Não sei porque que Deus está mandando falar isso. Mas o Senhor também trata o espiritual. Ele trata o psicológico. Glória a Deus. Aonde é que está isso, meu irmão? Livro de Mateus, capítulo 4, vai dizer: e traziam para o Senhor os enfermos, os endemoniados e os lunáticos, e o Senhor curava a todos. Espera aí, irmão. Enfermos é enfermidade física. Os endemoniados, aqueles que estavam sendo tentados ou oprimidos pelo diabo. E os lunáticos, é sobre isso que nós vamos falar. Lunático é aquelas pessoas que sofriam algum problema psicológico ou de epilepsia, e eles achavam que sofriam influência da lua, por isso que chamavam de lunático. Mas o Senhor curou todos. Aleluia! Glória a Deus! Isaías capítulo 5, no chamado de Isaías: eu vi o Senhor, eu vou morrer. E o Senhor se revela em visão para Isaías, e quem via o Senhor morria. Era uma ordem do próprio Deus. Mas o Senhor fala: não temas. Aí a palavra de Deus fala que Elias vê o anjo indo lá, pega uma tenaz, uma cola,
e uma brasa viva no altar. E vai até Elias e coloca onde? Porque eu sou homem de lábios impuros e vivo no meio de homens de lábios impuros. E o que o Senhor faz? Ele mandou o anjo tocar onde precisava ser transformado, ser curado, ser sarado. Na boca de... Perdão, Elias não. De Isaías. Não sei se foi ele. Isaías. E aí hoje fala, não temas, porque a tua iniquidade foi sarada e o teu pecado foi perdoado. A iniquidade era aquele vício, aquela mania, é a personalidade, o caráter de Isaías que estava distorcido, que estava deformado, mas ele busca o Senhor, ele vai até o Senhor, ele se abre para o Senhor, e é uma resposta de Deus. O Senhor vai com a brasa exatamente onde Isaías precisava ser curado. Deus sabe onde você precisa ser curado. Entrega teu coração essa noite para o Senhor. Buscar o Senhor está dizendo isso. Busca a misericórdia do Senhor. Busca o tratar de Deus. Busca a cura. Busca a libertação. O que está te impedindo de andar? O que está te impedindo de caminhar? O que está te impedindo de ser completo na caminhada? De ser completo em Deus, ser completo em casa, ser completo na área profissional. Entrega, peça, Senhor, toca aqui, cura aqui, coloca a brasa viva, a brasa é o Espírito Santo, hein? O que está tirando o teu sono? O que está causando insônia? Essa preocupação que já se tornou espiritual. O diabo está te tentando, está alimentando isso, está querendo te destruir, está defiando a tua fé. Peça para o Senhor essa noite. Aleluia. Faça como Isaías, faça como Maria. Busca o Senhor, vai até o Senhor, vai para os pés do Senhor.